aí, tudo bem? Preparado para continuar a falar de geometria? Pois é, no programa de hoje vamos continuar batendo bola em cima de segmentos de reta, ângulos, triângulos e polígonos em geral. Você ouvirá muitas palavras novas, muitos conceitos novos, mas não esquente. Vários nomes serão ditos apenas por curiosidade. O que você tem que entender é a ideia básica por trás de tudo. No ar, o fato matemático. Você já conhece as mãozinhas. Do mesmo jeito, já conhece o que são ângulos. Esse ângulo AOB mede 40 graus. Vamos agora traçar uma semi-reta entre os lados desse ângulo, dividindo o ângulo em dois ângulos com a mesma medida. Nesse caso, cada novo ângulo formado mede 20 graus. E essa semi-reta é chamada bissetriz de AOB. Observe que os pontos da bissetriz de AOB estão à mesma distância dos lados do ângulo. Por exemplo, o ponto P tem a mesma distância do segmento OA e do segmento OB. Como viram, tomamos a distância utilizando um segmento de reta perpendicular ao lado do ângulo. E podemos medir essas distâncias para todos os pontos da bissetriz. Todos os pontos da bissetriz são equidistantes dos lados do ângulo. Ou seja, todos os pontos estão à mesma distância dos lados do ângulo. Bom, pessoal, com essa folha de papel eu vou fazer uma gaivota. Ó, e vocês podem ver que com essa primeira dobradura eu fiz um ângulo, ó. Formei um ângulo. Agora eu vou fazer outra. Bem, eu ainda não acabei minha gaivota, mas eu cheguei a um ponto que posso ilustrar o que Eduardo falou sobre a bissetriz. Afinal, esse novo vinco aqui dividiu ao meio o ângulo que eu tinha antes, ó. E os pontos sobre ele estão na mesma distância dos lados do ângulo inicial. Agora eu vou terminar minha gaivota aqui. O Paulo Roberto vai continuar a falar sobre esse assunto, ou seja, triângulos. Podemos dividir um triângulo em dois triângulos de várias maneiras. De qualquer forma, usamos segmentos de reta que ligam um vértice ao lado oposto a esse vértice. Esses segmentos de reta, com origem num vértice do triângulo e a outra extremidade no lado oposto a esse vértice, são chamados sevianas do triângulo. É isso, Eduardo. Estamos aqui na Escola Municipal Joaquim Abílio Borges com a Karen, a Ana e a Tati. Karen, você sabe o que são sevianas do triângulo? Claro, são segmentos de reta com origem num vértice de um triângulo e outra extremidade no lado oposto a este vértice. Muito obrigado, Karen. Agora é você, Ana. Você pode me traçar uma seviana de um triângulo? É lógico que eu posso. Agora eu vou fazer um triângulo. E a seviana desse triângulo. Muito obrigado, Ana. Agora é a sua vez, Tati. Você pode me traçar uma outra seviana, mas que seja desse mesmo triângulo? Ah, é fácil. Deixa eu te mostrar. Vou mostrar em outra cor. Aqui. Pronto, uma seviana desse mesmo triângulo. Muito obrigado, Tati. Agora, Eduardo, olha só quem eu encontrei aqui. Eu não acredito. Você veio ao programa para fazer gaivota. Ah, claro que não, Paulo. Eu vim para ver se há sevianas especiais. Como assim? Ó, eu gostaria de saber se existem sevianas que não são simples segmentos de reta de um vértice do triângulo e que vão para qualquer lugar do lado oposto. Ah, essa é com você, Eduardo. E toma essa. Peraí, Clarissa, sem violência, né? Que é isso? Realmente, há sevianas que possuem características importantes. Há sevianas que dividem o ângulo ao meio. Há sevianas que dividem o lado ao meio.
e as sevianas que medem a altura do triângulo. Essas sevianas recebem nomes especiais: bissetriz, mediana e altura. Mas vamos falar de cada uma separadamente, começando com a bissetriz. De cada um dos vértices dos ângulos de um triângulo, podemos traçar a bissetriz deste ângulo. E a seviana que está sobre a bissetriz do ângulo é denominada bissetriz do triângulo. Vamos ver uns exemplos com as mãozinhas? Mãozinhas, ao trabalho! Observe que as três bissetrizes de qualquer triângulo se encontram no ponto da região interna deste triângulo. Esse ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo é denominado incentro do triângulo. Mas não se assustem com o nome. O importante é que tenha entendido o conceito desse tipo especial de seviana, a bissetriz do triângulo. É isso aí, pessoal. A mediana é um outro tipo interessante de seviana. A sua característica é cortar o lado oposto em dois segmentos de mesmo tamanho. Estou certo? Está. A mediana é um segmento de reta que tem origem num vértice do triângulo e extremidade no ponto médio do lado oposto. Os pontos sobre os lados são os pontos médios de cada um dos lados dos triângulos. Mas parece que as medianas dos três tipos de triângulo também se encontram num único ponto que está sempre no interior do triângulo. Exatamente, Paulo. E este ponto de encontro das medianas é denominado baricentro. E qual é a importância do baricentro? O baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo, ou seja, se pendurarmos um triângulo por uma cordinha que perfure o baricentro, ele ficará equilibrado na posição horizontal. Muito interessante. E dessa forma, pode-se montar um móvel formado apenas por triângulos diferentes e coloridos. De uma loja de artesanato, Paulo Roberto se divertindo com a geometria para o fato matemático. Até agora, falamos de duas sevianas que possuem características importantes: as bissetrizes do triângulo e as medianas do triângulo. Pois agora vamos falar da altura dos triângulos, que é a última seviana especial que nos falta comentar. Mas, Eduardo, como se mede a altura de um triângulo? Ora, Clarissa, como é que você mede a sua altura? Ué, usando a fita métrica, posso usar um metro também. Olha, eu acho que eu tenho um metro aqui. Olha, vou te ajudar. Vamos medir a sua altura? Vamos. Segura aqui na sua cabeça. Posso ler? Claro que não, um metro tem que estar reto. Ah, então vamos botar ele reto, né? Sim. Assim. Pronto, vamos agora medir a sua altura. Assim também não, Eduardo. Um metro tem que estar reto e perpendicular ao chão. Pois é. Para medirmos a altura do triângulo, procedemos da mesma maneira. Veremos isso no próximo bloco. Mas antes, sem vacilar! Qual a característica de uma mediana? Letra A. Divide o ângulo ao meio. Letra B. Divide o lado ao meio. Ou letra C. Divide a seviana ao meio. Sem vacilar, ok? Resposta do sem vacilar. Letra B. A mediana divide o lado do triângulo ao meio. Mas então, Eduardo, como se mede a altura de um triângulo? Ora, Clarissa, a computação gráfica vai nos mostrar. Podem rodar. Como você se lembra, medimos a sua altura com um segmento de reta perpendicular ao chão e a linha imaginária, paralela ao chão, que passa pelo topo da sua cabeça. No caso dos triângulos, fazemos do mesmo jeito. Nesse exemplo, vemos um triângulo acutângulo. Agora, um triângulo obtusângulo. E agora, um triângulo retângulo. Todos com a mesma medida de altura. Daí tiramos que a altura de um triângulo é o comprimento da seviana que sai de um dos vértices e é perpendicular ao seu lado oposto. Engraçado. No triângulo obtusângulo, a seviana não encontrou o lado,
mas um prolongamento imaginário do lado do triângulo. É isso mesmo, Clarissa. E repare que no triângulo retângulo, a altura é o próprio lado do triângulo. Olha só, Clarissa, nós vimos apenas uma das alturas de cada triângulo. E como acontece com as outras sevianas, podemos desenhar 3 alturas de cada triângulo, cada uma delas partindo de um dos vértices. Mas o triângulo vai ter 3 alturas diferentes? Isso mesmo. Aí está uma altura desse triângulo. Agora, estamos vendo outra altura desse mesmo triângulo. E chegamos à terceira altura deste triângulo. O ponto de cruzamento das alturas é chamado de ortocentro. No triângulo acutângulo, o ortocentro está dentro do triângulo. E nos triângulos obtusângulo e retângulo? Bem, Clarissa, no triângulo obtusângulo, o ortocentro está fora do triângulo. E no triângulo retângulo, vemos apenas uma das 3 alturas, pois as outras 2 são os próprios lados do triângulo. Nesse caso, o ortocentro, ou seja, o ponto de encontro das alturas, é o próprio vértice do triângulo, no qual o ângulo interno é reto. Pessoal, vamos dar um tempinho com os triângulos e vamos ver outro conceito importantíssimo em geometria: diagonal. Essa é comigo, Eduardo. Eu continuo aqui com essas belíssimas alunas da Escola Municipal Joaquim Abílio Borges. Eu estou com a Karen, a Ana e a Tati. Karen, você pode me traçar uma diagonal nesse retângulo que está no quadro negro? Posso? Pronto. Obrigado, Karen. Agora você, Ana. Você pode me traçar uma outra diagonal? Posso? Vou traçar outra diagonal desse retângulo. Saiu um pouco torta, mas é mais ou menos isso. Muito obrigado, Ana. Agora é a sua vez, Tati. Você pode me traçar uma outra diagonal nesse mesmo retângulo? Não, não dá. E por que não? Porque um retângulo só tem 2 diagonais. Viu, pessoal? É verdade isso, Eduardo? É sim, Clarissa. Uma diagonal é o segmento de reta que liga 2 vértices não consecutivos de um polígono. Não consecutivos. Como é isso? Bem, Clarissa, vértices consecutivos são vértices que são seguidos, ou seja, vértices que já estão unidos pelos lados da figura. A diagonal é o segmento de reta que liga 2 vértices não consecutivos de um polígono. Vértices que não são seguidos. O triângulo só tem vértices consecutivos, vértices que já estão unidos pelos lados da figura. Ah, então não podemos ter diagonais nos triângulos. Bem, isso mesmo. Já o retângulo possui vértices não consecutivos. Nele, podemos traçar diagonais. Mas só 2 diagonais. Opa, essa é com a gente. Karen, dá pra você desenhar uma diagonal nesse polígono de 5 lados? Dá. Pronto. Muito obrigado, Karen. Aqui está um segmento de reta que liga 2 vértices não consecutivos do polígono. Agora é sua vez, Ana. Dá pra desenhar outra diagonal nesse polígono? É claro que dá. Prontinho. Muito bom. Agora é você, Tati. Você pode traçar outra diagonal nesse polígono? Certamente. Então eu posso traçar 2 diagonais de cada vértice. Nesse caso, pode. Em outros polígonos, pode mais ou menos, depende. Como é que é isso, Eduardo? Olha, Clarissa, isso as mãozinhas vão nos mostrar. O
quadrado tem 4 vértices. De cada vértice, só se pode traçar uma diagonal. O pentágono tem 5 lados. De cada vértice, só se pode traçar 2 diagonais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se a gente continuasse com polígonos de 6, 7, 8 lados, veríamos que o número de diagonais que parte de cada vértice é igual ao número de lados menos 3. Polígono com 4 lados. De cada vértice parte uma diagonal. 5 lados. 2 diagonais de cada vértice. 6 lados. 3 diagonais de cada vértice. Em um polígono de 8 lados, posso traçar 5 diagonais partindo de cada vértice. N lados. N menos 3 diagonais partindo de cada vértice. Maneiro. E você, Clarissa, consegue entender por que o número de diagonais que parte de cada vértice é igual ao número de lados menos 3? Entendo sim. Uma diagonal é um segmento de reta que liga um vértice a outro. Mas um vértice não pode ser ligado a ele mesmo e nem a 2 vértices consecutivos. Portanto, o número de diagonais que partem de cada vértice é igual ao número de lados ou de vértices menos 3. Pois agora que já sabemos quantas diagonais podem partir de cada vértice de um polígono, vamos ver como calcular quantas diagonais. Ao todo, podem se traçar num polígono só. Vai pedir pro Paulo Roberto perguntar para as meninas? Não, vou fazer melhor. Vamos ver como é que essas meninas estão se saindo sozinhas, através da nossa câmera indiscreta. Você tá brincando, né? Estou não. Temos que calcular o número de diagonais de um polígono de 20 lados. Cara, vai dar um maior trabalhão. A gente vai ter que fazer um polígono e ainda ter que desenhar as diagonais. E depois contar tudo. Por isso vamos usar a cabeça. Como assim? Quantas diagonais podem sair de cada vértice desse polígono de 20 lados? Cada vértice, 20 menos 3. 17 diagonais. E quantos vértices existem no polígono de 20 lados? Claro que existem 20 vértices. Saquei! Então o número total de diagonais de um polígono de 20 lados é igual a 20, que é o número dos vértices, vezes 17, que é o número de diagonais traçadas de cada vértice. Então, o número de diagonais desse polígono de 20 lados é 340. Negativo. Quando vocês dizem isso, vocês estão contando as diagonais 2 vezes. A que vai para um determinado vértice e a que vem desse mesmo vértice. O que você propõe, então? Ué, eu não disse pra vocês que vocês estão contando em dobro? Claro, a gente tem que pegar esse número e dividir por 2. Então, o número total de diagonais de um polígono de 20 lados é 170. É isso mesmo! Yes! Generalizando, então. D igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Onde D é o número de diagonais do polígono de N lados. Perfeito! Faz um teste comigo. Não, com você não, mas com vocês sim, sem vacilar. Qual o número de diagonais de um polígono de 100 lados? Letra A, 50. Letra B, 9.700. Ou letra C, 4.850. Eu já sei. E você? Pessoal, o tempo se esgotou. A resposta do sem vacilar é a letra C. O número de diagonais de um polígono de 100 lados é 4.850. É isso mesmo, Clarissa. No programa de hoje, falamos mais um pouco de geometria. Vimos o que é a bissetriz de um ângulo. Vamos agora traçar uma semi-reta entre os lados desse ângulo, dividindo o ângulo em 2 ângulos com a mesma medida. Nesse caso, cada novo ângulo formado mede 20 graus. E essa semi-reta é chamada bissetriz de AOB. Vimos o que são sevianas de um triângulo. Esses segmentos de reta com origem num vértice do triângulo e a outra extremidade no lado oposto a esse vértice são chamados sevianas do triângulo.
tomamos conhecimento de algumas sevianas especiais. As sevianas que dividem o ângulo ao meio, as sevianas que dividem o lado ao meio e as sevianas que medem a altura do triângulo. Essas sevianas recebem nomes especiais: bissetriz, mediana e altura. Falamos de diagonais de polígonos. Polígono com 4 lados. De cada vértice parte uma diagonal. 5 lados, 2 diagonais de cada vértice. 6 lados, 3 diagonais de cada vértice. E aprendemos o cálculo do número de diagonais. Mas um vértice não pode ser ligado a ele mesmo e nem a 2 vértices consecutivos. Portanto, o número de diagonais que partem de cada vértice é igual ao número de lados ou de vértices menos 3. Até o próximo programa. Tchau!